Amém. Igreja, se coloca de pé por gentileza, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, Deus eterno. Pai amado, Senhor, eis aqui, Pai, o anjo dessa igreja, Senhor, a pessoa ao qual tu colocaste aqui, Senhor. Pai amado, Senhor, para direcionar, Senhor, as vidas, Senhor, dessas ovelhas, Senhor. Pai amado, Senhor, mostrar, Senhor, o caminho que elas devem tomar, Senhor. Pai amado, Senhor, exortar quando necessário, ensinar quando necessário, Pai. Chamar, Senhor, para junto de Ti, Pai, quando necessário, Senhor. Pai amado, Senhor, eu conheço, Pai, mas o Senhor conhece ele por dentro, Senhor. Sabe que ele estudou, ele se preparou, Pai amado, Senhor, mas faz conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai, na vida do Bispo Alan, Senhor. Homem de Deus, na palavra, Senhor, na propriedade, Pai, um mestre, Pai, propriamente dito, Pai. Mas acima de tudo, Pai, um homem temente a Ti, Senhor. Que ele sobe nesse altar, Pai, com temor, tremor, toda vez, Pai, que ele vem ministrar, Senhor, a palavra, Pai. Porque a palavra não é dele, a palavra é sua, Pai. Ele apenas passa para a igreja, Pai, aquilo que Tu colocaste no coração dele, Pai. Usa ele como canal de bênção, Pai, para todas as vidas que aqui se encontram, Pai. E aquelas que estão em casa também, Senhor, nesse momento, assistindo, Pai, pela live, Senhor. Pai amado, Senhor, ele é Teu servo, Teu escolhido, Teu ungido, Pai, profeta, Pai, dessa casa, Pai. Abençoa ele, Pai, rica e abundantemente, Pai. E já prepara, Pai, desde já, Senhor, nossos corações, os corações daqueles que estão em casa, Senhor, para receber essa palavra, Pai, esse maná que vai ser derramado do céu agora, Pai. Pai amado, Senhor, primeiramente na vertical, que vai passar pela vida dele, Pai, e na horizontal que vai, Senhor, correr, Senhor, por essa igreja, Pai, por essas ruas, Senhor, por esses portais, Senhor, celestiais, Senhor. Pai amado, Senhor, inundando, Senhor, nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele, pela vida da família dele também, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Amém, Senhor. Poder sentar, meus amados. Antes de nós começarmos, essa série de mensagens que nós costumamos ministrar aqui às quartas-feiras, elas têm sido editadas e têm sido colocadas no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser se alimentar depois, enviar para alguém que está precisando, vai lá no nosso canal, Refúgio Realengo, só colocar Refúgio Realengo, e elas estão todas lá organizadas por tema, bonitinho, direitinho, como sementes, né? Jogadas em boa terra para crescer. Amém? Hoje estamos começando mais uma série. Essa palavra nasceu no coração do Senhor e foi transmitida ao nosso coração num momento de certa angústia, às vezes, entenda uma coisa, eu divido isso com vocês mais uma vez. Quando o coração de vocês estiverem inquietos, que vocês não souberem porquê, tem dia que a gente fala assim, tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu acordo mal, tem dia que eu acordo de bom humor, tem dia que eu acordo de mau humor, não é isso. Mas entenda uma coisa, na vida do servo de Deus, não é uma questão de humor, é uma questão do Espírito de Deus estar incomodando você em alguma coisa que você ainda não discerniu a origem. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes Deus nos agita por dentro, Ele mexe com o nosso interior. Só que muitas das vezes, porque a gente não está ligado, a gente vai fazer alguma coisa para acalmar. As irmãs vão comer um chocolate, né? Os irmãos vão lá beliscar alguma coisa, liga a televisão, mas às vezes não é nada disso, é apenas o Espírito Santo nos agitando, porque Ele deseja nos falar alguma coisa. Ele deseja gerar alguma coisa em nós. E eu, quando acordo meio turbado assim, eu fico em espírito de oração, porque Deus tem feito assim comigo. Tudo que Ele está me ensinando, Ele manda entregar para vocês. E meio que eu vou vivendo aquilo que vou pregando, não necessariamente nessa ordem. Às vezes eu estou vivendo e Deus manda dividir. Às vezes Deus fala e eu divido, depois eu vou viver. Mas a gente reparte daquilo que você tem. E Deus hoje falou no meu coração para nós estarmos falando sobre o tempo de Deus. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Agora, não só a palavra de Deus, abre o teu coração. Por quê? Eu fiquei um pouco em crise porque Deus começou a falar algumas coisas comigo. Eu falei, Senhor, o
Tem umas coisinhas aqui que se a pessoa não tiver no espírito, se ela tiver com os olhares nas coisas do mundo, nas coisas daqui, ela não vai entender. E vai até mais longe. Não me preocupa às vezes nem com vocês, minhas ovelhas, mas com quem está nos assistindo. Porque na internet você fala algo que, se a pessoa não tiver no espírito, ela vai entender errado e vai te julgar. E que eu tenho algumas coisas aqui para colocar, que nós temos que estar no mesmo espírito para entender. O Senhor, perguntei, Senhor, é para falar? E o Senhor fala. E à medida que eu ia escrevendo, o rolo ia descendo. Não sei se vocês já repararam, eu gosto muito de escrever. E todas as vezes que eu estou estudando a palavra de Deus, o Senhor vai mandando eu escrever. Mas vamos lá. Vamos começar pelo livro de João 7, do 1 ao 11. Falar sobre o tempo de Deus, meu Deus, quem somos nós? Eu posso falar aqui 30 quartas-feiras sobre o tempo de Deus, e eu não vou falar nem um décimo do que realmente Ele deseja nos ensinar sobre o seu tempo. Então eu não tenho essa pretensão. A única coisa que eu quero é dividir aspectos do caráter de Deus com vocês, que eu tenho certeza que vai fazer a gente amadurecer. E diz assim: e depois disto, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas eles me odeiam a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestando, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: aonde ele está? Essa passagem ela vai falar para a gente de um momento em que Jesus já estava realizando alguns milagres. E estavam em plena festa dos tabernáculos. E nós sabemos que a festa dos tabernáculos é uma comemoração dos judeus que celebram a descida do Senhor, a habitação do Senhor em sua tenda no meio do povo, no tabernáculo que antes era a tenda e depois passou a ser o templo de Salomão. Então a festa do tabernáculo celebra o quê? Deus tabernaculando com o seu povo no Antigo Testamento. E todos os judeus vinham a Jerusalém para comemorar essa festa. E os seus irmãos então chamaram ele. Só que a palavra vai dizer uma coisa interessante: procuravam matá-lo. E os irmãos falaram para ele, e maliciosamente. Por que eu digo maliciosamente? Porque a Bíblia, o versículo acabou de dizer: porque os seus irmãos não criam nele. Então, imagina uma coisa. Eles viram para Jesus e falam assim: você não está fazendo discípulo? Você não realiza milagres? Você não liberta pessoas? Vai para Jerusalém. Se você faz isso, vai para lá. Manifesta-te ao mundo. Ou seja, na realidade, o que eles estavam querendo? Vai para lá e tomara que te pegue, para te mostrar quem você é de verdade. Os próprios irmãos de Jesus não estavam querendo o bem de Jesus. E aí ele olha para eles e fala assim: vai vocês, por hora eu não subo. Ele diz assim:
ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Eu fiquei pensando nessa frase, essa frase me pegou. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. E você já reparou que o maior problema que nós temos, ainda que lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ainda que nós conheçamos a palavra de Deus, ainda que nós busquemos caminhar de acordo com a Bíblia Sagrada, a nossa maior dificuldade é ajustar nosso tempo ao tempo de Deus. E eu não estou falando aqui de você administrar a sua hora para conseguir estar no culto à noite, não. Vamos ser um pouco mais profundo que isso. A nossa maior dificuldade é esperar o tempo de Deus para todas as coisas. A nossa maior dificuldade, principalmente quando a gente descobre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O ser humano, ele tem essa predisposição a se precipitar. Nós sofremos, já reparou? O que é ansiedade? É excesso de futuro no presente. Crises de ansiedade, meu Deus do céu. Hoje parece que é o problema do momento. Estou com dor no pé. É tanta gente com o mesmo problema que às vezes você vai no médico sentindo alguma coisa, não tem nada a ver com crise de ansiedade, mas o médico já fala, toma um calmante que isso é crise de ansiedade. Alguém aqui já, por esses dias já... Por quê? Porque na verdade tem sido um problema recorrente hoje na humanidade. E é verdade. A crise de ansiedade ela é um passo anterior ao quê? A síndrome do pânico, ao desespero, a preocupação. O que é preocupação? Antes, prefixo que indica o quê? Com antecedência. Ocupação, o quê? Manter-se ocupado antes da hora. E quantos de nós tomamos decisões precipitadas por causa do excesso de preocupação? Porque não entendemos o tempo e o modo de Deus. E o pior que isso, não é apenas os nossos empreendimentos, as nossas vontades. Não, às vezes a gente recebe de Deus uma luz sobre o nosso propósito, sobre o nosso chamado. Só que não é porque você sabe o que é para fazer que significa que é para você fazer naquele momento. Não é porque você sabe que Deus falou, te chamou, te separou. Entenda uma coisa, Davi, ele foi consagrado rei, mas ele só foi reinar muitos anos depois. E até ele assumir o reinado, ele cortou um dobrado. Quando Davi se precipitou, foi quando Saul perseguia, que ele falou assim, não tem mais lugar onde eu me esconder. O que ele faz? Ele vai e se junta aos inimigos de Israel. E quando ele se junta aos inimigos de Israel, foi uma desgraça para ele. Por quê? Porque a sua família habitava em Ziclague. E quando ele saiu, ele se predispôs aí ao ataque contra o próprio povo de Israel. E aí foi quando atacaram Ziclague e levaram toda a família dele. Vocês conhecem a palavra. Ou seja, Deus está mostrando ali, Davi, você se precipitou. Como o Senhor Jesus está falando aqui, olha, ainda não é chegado o meu tempo, mas o tempo de você está sempre pronto. Tudo na nossa vida é para ontem. Ah, pastor, mas a gente tem que se mexer. Sim, eu não estou aqui dizendo para vocês que nós temos que entrar em área de conforto, de ser ao comodismo, não. Porque os extremos são de Satanás. Ele tenta encher você de futuro. Quando você começa a aprender alguma coisa sobre controle, domínio, calma, paz, confiar no Senhor, aí sabe o que ele faz? Ele vai tentar encher você de passado. O que é encher de passado? É aquela pessoa que não consegue andar para frente. Por quê? Porque está presa a um monte de ressentimentos e frustrações e dores do passado, e mágoas do passado, e experiências ruins do passado. Então ele vai estar te jogando para um lado, não vai estar te jogando para o outro. Eu já falei isso aqui. Mas uma coisa é certa, os irmãos de Jesus estavam declarando algo que ia acontecer. Ia acontecer. Mas não era a hora. Eles não sabiam. Os irmãos deles não sabiam. Eles maliciosamente tentaram empurrar o irmão. Se para ser preso, ser morto, eu não sei se chegaram ao limite. Pastor, o senhor está conjecturando demais. Os irmãos queriam a morte dele. Não, talvez eu não vá dizer isso.
mas que de repente eles queriam aplicar uma lição. Vai lá, ele vai ser preso, vai tomar uma chibatada, vai sossegar o facho dele. Pensa que é alguém. Talvez a intenção dos irmãos era isso. Vai. Mas no coração do Senhor ele já sabia o que ia acontecer. É isso mesmo, eu vou. E eu vou ser morto. Mas ainda não é o tempo. E ele vai dizer: vocês falam isso porque o mundo não odeia vocês, mas odeia a mim. Aí ele fala: sobe vocês à festa. Aí algo interessante é que ele diz: sobe vós à festa. Eu não subo ainda a essa festa. Eita, mas essa frase me pegou. Eu não subo ainda a essa festa. Gente, cava, tá lendo a Bíblia, sentiu alguma coisa estranha num versículo, para ali, para. E lê, e relê, e lê, e relê, e não entendeu nada, não vá adiante. Como assim, pastor? Não vá, para ali, vai orar, até que do alto venha a revelação. Porque esse é o nosso problema. Quando a gente está lendo a palavra, tá blá, 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 aí pum, tu olha uma coisa, tu desconfia, aí tu continua. Não, não continua, para que tem alimento para você ali. Aí ele disse: eu não subo ainda a essa festa. A festa do tabernáculos foi exatamente o tempo em que Cristo nasceu. Ô pastor, onde isso tira isso? Não foi no Natal, não foi em dezembro. Jesus não nasceu em dezembro, por vários motivos. Mas o principal motivo, porque era um tempo frio. Como é que você comprova na palavra? Por quê? Porque quando a mãe de Jesus, Maria, engravidou, Isabel já estava grávida de 3 meses. Quando você faz as contas, bate certinho em outubro. Jeremias estava saindo do turno de Abias, de adoração, no tabernáculo. E assim que ele sai, ele vai para casa, coabita com a sua mulher, e a sua mulher engravida. Quando ele tinha 3 meses, um anjo manda Maria ir lá ter com Isabel, porque Isabel já estava grávida. Então vai ter com Isabel, porque ela já está à sua frente. Ou seja, ela estava com 3... quando ela engravidou, Isabel estava com 3 meses. Então quando você faz a conta, bate certinho no mês de outubro. E lembra que quando Jesus nasceu não tinha hospedaria. Por quê? Porque a cidade estava lotada. Ou seja, Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Nós começamos falando sobre o quê? Que a festa dos tabernáculos é a celebração de Deus habitando no meio do seu povo. Ele vem justamente no dia da festa de tabernáculos. Agora preste atenção numa coisa. Quando ele fala: sobe vocês à festa, eu não vou ainda, porque ainda não está, porque ainda o meu tempo não está cumprido. O meu tempo não está cumprido. Sabe o que ele está falando? Já reparou que ele deixa orientações para celebrarmos a sua morte, a Páscoa, celebrarmos a sua ressurreição, e também a festa das primícias, que é a sua ressurreição. Mas ele não deixa diretamente uma ordem para nós celebrarmos o seu aniversário de nascimento. Por quê? Você consegue celebrar o aniversário de alguém? Alguém te convida para uma festa de aniversário, e quando você chega lá, essa pessoa não está? Existe festa, essa pessoa não está? Não, né? Sabe por quê? Porque ele está preparando essa festa. Ele está preparando essa festa. Por isso que ele falou aqui: ainda esta festa, porque ainda o meu tempo não está se cumprido. Mas eu vou vir em glória. Eu vou vir durante a festa dos tabernáculos, e eu habitarei entre vós pela toda a eternidade. Sabe o que eu quero dizer com isso, gente? Ele está mostrando o seguinte: tudo tem um tempo determinado. Tudo na vida de Jesus tinha um tempo determinado. Ele vai dizer: e havendo dito isso, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também. Quando ele fala para os irmãos dele, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Às vezes o Senhor Jesus está falando, e às vezes a gente não entende, porque ele não está falando com uma visão humana de um homem que vive 70 anos.
que passar disso enfada e canseira, 120 anos no máximo naquela época. Não, às vezes tem coisas que Deus fala naquele tempo, naquele momento, mas Ele está se referindo a todo o plano de salvação e eternidade com os homens. E quando você começa a abrir o teu entendimento para ler as Escrituras a partir desse sentido, aí começa a descortinar. Que quando Ele fala aqui, olha, eu não subo essa festa ainda, porque ainda não é chegado ao meu tempo. Ele está falando, não é a hora, eu ainda não morri, ainda não venci a morte, ainda não subi, ainda não retornei para celebrar o meu aniversário com a minha noiva. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Como? A Bíblia não diz, mas subiu em oculto. Ele subiu como em oculto. Qual a diferença, pastor? Porque quem ministra no tabernáculo publicamente ensinando alguém a estar em oculto, ele só não queria que os irmãos dele soubessem. Ele só não queria que os seus algozes preparassem a sua armadilha, porque não era tempo dele ser preso. Ele foi para a festa. E por que ele foi para a festa? Porque existe tempo para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Só tem uma coisa que não tem tempo. Para quê? Prega a tempo e fora de tempo. Prega a tempo e fora de tempo. Então ele não iria desperdiçar essa oportunidade. E por que ele não poderia desperdiçar essa oportunidade? Agora entenda uma coisa. Nós falamos aqui na nossa última ministração algumas analogias. Deus compara alguns elementos para nos dar entendimento. Fala por parábolas para descortinar a sua palavra. Então significa que o que? Às vezes ele fala que a palavra dele é como o rio. A igreja é levada pela água da palavra. Então, quando ele leva aquela festa, lembra daquela festa de bodas que ele também disse que não ia? Mas foi. Por que ele disse que não ia? Ele estava olhando para aquela festa? Não, ele estava se referindo à sua boda. Não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha boda com a minha noiva. Mas falando desse tempo, eu vou lá. E foi. Chegando lá naquela boda, a mãe dele vira para ele e fala: acabou o vinho. Faz alguma coisa. Vinho é alegria. Ele olha para ela, mas ele não está vendo a mãe. Ele olha para ela, mas ele está vendo a noiva. Várias vezes, quando você vê os personagens femininos na Bíblia, você vai ver que Deus está falando acerca de sua noiva. Deus fala acerca de Jerusalém, acerca do povo de Israel, e fala sobre a igreja, como sendo talvez mãe e filha, rainha e princesa. Agora entenda uma coisa. A mãe dele fala assim para ele: acabou o vinho. E ele fala de uma forma rude: o que tenho eu contigo, mulher? Não é? O que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Ele não está falando com a mãe dele, ele está falando com a noiva. Vinho significa o quê? Celebração, alegria. Aonde está o ápice do casamento do noivo? O ápice da alegria de um casal está onde? Na boda. Está onde? Na consumação da união. Aonde está a maior alegria de um casal? Casou no primeiro momento de intimidade desse casal. Ali é a verdadeira alegria. Ali é o verdadeiro vinho. E aí ela fala: acabou o vinho. Aí ele diz: que tenho eu contigo, mulher? Sabe o que significa isso? Eu ainda não te desposei. Eu ainda não te desposei. O que mais fiquei surpreso hoje foi que Jesus falou: o que parece ser rude, na realidade é a maior resposta de um cavalheiro para uma mulher.
Um cavalheiro que é cavalheiro, que recebe uma proposta indecente de uma mulher ao qual ele não tem compromisso com ela ainda, ao qual ele ainda não casou ainda. Qual é a resposta de um cavalheiro? Não. Eu ainda não paguei o seu dote. Não é tempo. E por isso que ele fala: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas quando chegar, aí a outra lição que ele deu sobre a quantidade de talhas de água. Falamos isso um pouquinho no domingo, né? Olha só como é que Deus está. Gente, não sou eu que conecto essas coisas. Em nome de Jesus. Vocês parecem que eu fico ali tentando conectar uma semana a outra. Não sou eu. Eu falo assim, às vezes eu chego como eu cheguei ontem, assim, o que eu falo amanhã? E Deus é que vai conectando. Quando Ele fala, manda, enche essas talhas de água. Sabe o que Ele está dizendo? Enche de água. Eu falei isso no domingo, porque para ter alegria, para ter vinho, primeiro tem que ter água. Para ter vinho tem que ter, para ter vinho tem que ter água. Para ter água tem que ter o quê? Palavra. Disse: você conseguiu conquistar a sua esposa em silêncio? Você não teve que se apresentar, cortejá-la, falar sobre as suas qualidades, contar aquelas mentiras que a gente conta no início do nosso relacionamento, né? Mostrar as fortunas que a gente tem, né? Tem que, como que a gente fala? Tem que ter muita lábia. Encharcar, palavras bonitas. Meu amor, você é tão linda. Nunca te vi, mas sempre te amei. Você tem que ir encharcando. Por quê? Porque depois que você consegue e ela se compromete, você se casa, aí vem o vinho. Por isso que nós não podemos querer beber o vinho antes da hora. Porque o melhor vinho está no final. Quando a gente não se guarda, quando a gente não se preserva, a gente até bebe um certo vinhozinho, né? Sexo é bom. Vamos ser um pouco mais. Sexo é bom. Mas se você espera o casamento, o vinho depois da boda, não tem nem comparação. Agora entende uma coisa. Porque Jesus não perdia uma oportunidade de pregar a palavra. Meu Deus, já são 9 horas. Tanta coisa para falar. Por que Jesus não perdia a oportunidade de pregar? Prega a tempo e fora de tempo. Porque Ele está enchendo as talhas dele de água. Ele está lavando a noiva dele com água. Ele está enchendo de água. Por quê? Porque o gozo, o vinho só vai vir se tiver muita água. Está entendendo? 2 ou 3 metretas de água enche. E depois o mestre Sala fala: você guardou melhor para o final. Aí eu dou um recado. Eu falo com você que está aí assistindo a gente: pastor, se eu soubesse disso quando eu me casei, se eu soubesse disso, se eu pudesse refazer o meu casamento e começar tudo certo, da maneira certa. Olha, entenda uma coisa, sabe qual é a maravilha do Evangelho de Cristo? É que todas as coisas Ele é capaz de restaurar. Todas as coisas Ele é capaz de transformar. Por isso que Ele é o único que pode transformar água em vinho. O que o Senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que o teu problema, se você não tem mais vinho no teu casamento, se você não tem mais alegria no teu relacionamento, o problema não é a falta de vinho, porque Ele é capaz. O problema é não ter água ainda. O problema é que você ainda não encheu de água, não entendeu aquilo que o Senhor está tentando ensinar através de sua palavra. Porque te falta tempo, te falta interesse, por causa de que você não para meditar, por causa de que você não se alimenta, porque você está sempre correndo, ansioso. Por isso que ele disse aqui: o vosso tempo está sempre pronto. E vocês sofrem e perdem tudo por causa da ansiedade de vocês.
causa da ansiedade de vocês, é como se fala na roça, né? Nós colocamos sempre a carroça na frente do boi. Nós somos sempre precipitados. Olha só que coisa linda. Como é que Deus faz as coisas, o tempo e o modo de Deus. Abre lá, Gênesis 2:4. Eu prego aqui, depois vou para casa assistir. E às vezes no outro dia assisto de novo. Porque quando a gente está estudando, tem coisa que não vem na hora. E às vezes a gente prega, mas a gente não... Parece que ainda não alcançou a profundidade. É quando eu estou em casa que eu vou assistir. É quando eu me alimento de verdade. Gênesis 2:4 diz assim: estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a terra. Tudo estava criado. Tudo estava criado, mas nada havia brotado. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer o quê? Ainda não havia homem para cuidar da terra. Deus nos incumbiu dessa responsabilidade de cuidar do jardim. E até os dias de hoje continuamos com essa mesma responsabilidade. O problema é que o jardim não está mais ao teu redor, mas dentro de você. E você tem a responsabilidade de cultivá-lo, de desenvolvê-lo, de cuidar, de protegê-lo. Ah, pastor, mas eu não vejo nada. Eu só vejo sequidão. Eu só vejo espinho. Terra seca, meu coração parece um cangaço. Árido, seco. E se eu te disser, está tudo aí dentro? Como assim, pastor? É só amargura, é só tristeza. Mas eu coloquei tudo aí dentro. E tudo já está preparado, tudo já está pronto. Tu não sabe, mas eu tenho cuidado. Porque o Senhor ainda não trouxe para fora. Porque ainda estou vivendo esse momento tão difícil. Porque o Senhor não manda chuva na minha terra. Porque ainda não tem homem. Não tem homem que ele diz não é homem, é homem e mulher. Porque ainda não tem uma pessoa disposta a cuidar desse jardim. Eu não posso fazer crescer para morrer. Eu tenho que fazer crescer para que você consiga dar continuidade a isso. Enquanto você não se dispõe a cuidar do que eu te dei. Enquanto você não se dispõe a zelar pelo que eu te dei, eu não posso fazer crescer. E a minha chuva, por isso que Elias, quando ele fala, veja uma pequena chuva do tamanho da mão de um homem, eu vejo isso. Eu vejo isso nesse lugar, eu vejo isso na minha vida. A chuva nem começou a cair ainda vai cair. Por quê? Porque a gente precisa de água. É um jardim dentro de você, pronto para brotar. Todos os códigos genéticos de todas as sementes depositadas no solo, que a parte de cima pode estar seca, mas a parte de baixo há um vapor de água que sobe e rega toda a terra. Porém subia da terra e regava toda a face da terra. Subia da terra. Deus está preservando, tem coisas dentro de você que ainda estão vivas. Só não cresceram porque tu não tomou uma decisão. Só não cresceram porque tu não tomou uma atitude. Deus não te fez para ser árido nem seco. E o tempo é chegado, diz o Senhor. O meu tempo é chegado.
Não o tempo deste mundo por onde você anda correndo atrás, loucamente. A palavra de Deus diz: louco, neste tempo pedirão a tua alma. Entende uma coisa? Até o diabo entende que Deus faz as coisas no seu tempo. Até o diabo entende que Deus faz as coisas no seu tempo. Você lembra que quando Jesus chega naquele que ele atravessa e chega a Gadara, ele encontra aqueles endemoniados. Lá em Mateus 8, não precisa abrir não. E eles que clamaram dizendo, quando ele está de cara com aqueles homens que estavam endemoniados, e eles que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Tô derretendo. Dizem que tá frio lá fora, né? Mas é o calor que sai de dentro. É o vapor de água que sobe na terra e vai molhando, vai regando toda a terra. E tem terra pra caramba aqui. Tem terra pra caramba aqui. Mas o próprio diabo sabe que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas na terra. Ele sabe que ele já está derrotado. Ele sabia que Cristo ia morrer, ia tirar a chave da morte, ia levar cativo o cativeiro para nos dar a vida eterna. Ele sabe disso. Sabe, pastor? Sabe? Só quem não sabe? Muitos de nós. Até o diabo sabe que Cristo já venceu. Agora eu e você às vezes estamos brincando com essa verdade, vivendo tanta sequidão, tanta tristeza, tanta frustração, tanta síndrome do pânico, tanta crise de ansiedade, tantos problemas provenientes apenas da falta de entendimento. Joga água aí, vai enchendo, vai se enchendo da palavra de Deus, vai se enchendo, deixa Ele te fazer reviver. Oh, Rabaçu que andará, e quantas pessoas vivendo um evangelho morto, um evangelho de costume, de hábito, de rotina. Deus está te chamando agora, vai, rompe com isso em nome de Jesus. Rompe com isso. Sabe por que a palavra de Deus vai dizer que mesmo que um galho seja cortado e seja seco, morto, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Ainda que você esteja como um vale de ossos secos, como Ezequiel nos mostra, basta a presença dele, basta uma palavra dele dizendo: fala, libera esse decreto. A dar osso, una seu osso, haja cartilagem, haja tecidos. E ouviu-se um grande barulho de ossos batendo, e formou-se um grande exército. Sabe o que o Senhor está te falando? Eu tenho poder para mudar tudo, para restaurar tudo aquilo que você fala assim: eu fiz tudo errado, por isso estou vivendo assim. Sim, mas o Senhor está falando para você: ainda não acabou, porque eu posso mudar a tua realidade. Basta você me dar a sua terra para eu regar. Eu quero montar dentro de você o meu jardim preparado. Aleluia, Jesus. Oh, meu Pai. Oh, Jesus, 9:15. Eu não vou conseguir terminar. Nós ainda iríamos ler Eclesiastes, mas vamos deixar isso para a próxima semana. Uma coisa eu quero te propor nessa noite: começa a tomar uma atitude. Começa a tomar uma decisão na tua vida espiritual. Chega de você ficar vivendo de uma mediocridade, entre aspas, porque nada na palavra de Deus é medíocre, mas eu digo mediocridade de nossas próprias atitudes. Nós é que tomamos atitudes medíocres diante de coisas tão maravilhosas, diante de propostas tão vívidas, diante de algo tão poderoso. Nossas atitudes têm sido medíocres. Nossas ações têm sido medíocres. Como que eu posso ativar algo tão poderoso se a minha atitude não tem revelado essa honra, esse reconhecimento? Então essa noite, em nome de Jesus, se posicione. Há um tempo de Deus marcado para mim e para você.
Há um tempo para essa carne se desfazer. Está entendendo? Deus está falando, a nossa carne vai se desfazer. E a glória e o reino de Deus será estabelecido de acordo com o tempo que você teve em sua vida em carne. É hoje que você decide. Cada hora que passa, cada minuto que passa, e você não toma essa decisão, Ele está pronto para te receber. Mas Ele não pode fazer isso que só você pode. Ele me colocou aqui para te dizer isso. Há tempo para todas as coisas. É chegado o tempo de Deus na tua vida. É chegado o tempo de Deus na tua vida. Abre os teus olhos. Contemple ao Senhor. Vamos ficar de pé. A palavra de Deus vai dizer que naquele grande dia 5 virgens terão óleo e as suas lamparinas serão acesas, e outras 5 virgens não terão óleo e vão querer sair correndo para comprar. Entenda, todas eram virgens, ou seja, são pessoas que são chamados filhos de Deus. Gente que já brilhou, gente que já queimou, mas que a lamparina está apagada. E Deus essa noite está querendo acender a tua lamparina em nome de Jesus. Porque essa palavra de depois eu compro, é todas as vezes que nós temos esse hábito de nos preocuparmos, na mesma proporção eu tenho também o hábito de procrastinar. Eu sou ansioso para algumas coisas dessa terra, mas eu me procrastino nas coisas de Deus. Vai chegar o dia que o noivo vai chegar, e não adianta tentar comprar azeite em cima da hora. Agora eu vou jejuar, agora eu vou buscar, agora eu vou ler a palavra, agora eu vou ao culto. Não vai dar tempo. Porque a Bíblia diz que elas saíram para comprar, mas o noivo chegou e foi. Porque o tempo está chegando. Então, em nome de Jesus, toma uma decisão com o Senhor. Não se acostume a viver o evangelho frio. Você não é terra seca. Não é terra seca. Ele morreu por você. Em nome de Jesus. Por causa da hora, nós vamos encerrar por aqui. Mas na semana que vem, nós vamos estar dando continuidade ao tempo de Deus. Fecha teus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero declarar junto com você, porque essa palavra cortou também para mim. Eu quero dar uma resposta ao Senhor. Eu quero falar, Senhor, eis-me aqui. Ele quer ouvir a tua decisão. Olha, quando você é exposto diante da luz, muitas das vezes a luz vai mostrar o que a gente não quer ver, mas é necessário. E diante daquilo que Deus te mostra, o que você decide fazer com isso? Qual o teu entendimento? Qual é a tua resposta que você tem para Ele essa noite? Porque a partir de agora Ele vai trabalhar em você de acordo com o que você permitir que Ele toque. Então fala com teu Deus, fecha teus olhos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor Deus amado, estamos diante de Ti, diante da Tua verdade, diante de algo que o Senhor fez, que é maravilhoso, se entregando por nós, nos preparando, nos lavando, nos tratando, Senhor, nos restaurando. Pai, a Tua palavra é verdadeira e o tempo está chegando. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa. Eu oro junto com os meus irmãos, Senhor, com as ovelhas desta casa, com aqueles que estão lá, Senhor, nos assistindo, aqueles que vão assistir essa palavra depois, Senhor, mas ela é viva, não tem tempo, nem distância, nem região, ela queima, Senhor, e corta para todos os lados. Subiandere cantarai, Rabanto canturia subiandecai, Amanduria so que andarai. Senhor, toca na gente, Pai. Pai, encharca a gente, Senhor, novamente.
Ah, Senhor, que se cumpra, meu Deus e meu Pai, aquela passagem de Elias, quando ele restaurou o teu altar. Nós somos o teu altar. Enche de nós, nos enche da tua água, nos encharca e põe fogo, Senhor. Queremos voltar a sentir a vida correndo em nós. Eu oro, meu Pai, eu oro porque eu faço parte desse corpo, Senhor. Porque a tua igreja é um só corpo, não importa quem tem o azeite agora ou quem não tem. Eu peço, Senhor Deus amado, como se não tivéssemos. Ah, Senhor, vem encher a nossa lamparina, Pai. Vem ressuscitar aquele que está morto, aquele que está, Senhor, desanimado, aqueles que estavam tristes, Senhor Deus amado. Em nome de Jesus, desperta nessa noite, Pai. Há um posicionamento, Senhor. Há um firmamento, Senhor Deus amado. Que a tua palavra da verdade, Senhor Deus, seja o nosso apoio. Em nome de Jesus, nos dá discernimento do tempo e do modo que o Senhor trabalha em nossas vidas. Ajusta os nossos dias, ajusta o nosso tempo, ajusta o nosso cronos ao teu kairós. Alinha nossa mente à tua, meu Deus e meu Pai. Torna-nos da alegria da salvação. Revolve-nos o ímpeto do Senhor Deus amado. A alegria, Senhor Jesus amado. O renovo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Te pedimos nessa noite, Pai, por nossas vidas. Aqui estamos por aqueles que nos ouvem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, completa esta obra na vida da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Ah, Senhor, ainda tanto que eu queria poder estar falando, mas Deus vai nos dar mais uma oportunidade. Estaremos crescendo em Cristo, porque a obra dele continua. Não deixa ninguém apagar teu fogo. Em nome de Jesus, não deixe ninguém apagar teu fogo. Não deixe nenhum espírito de acusação, nenhum espírito de fardo querer apagar teu fogo. Tu é lâmpada, não se pede uma lâmpada e põe debaixo, mas acima da mesa para que ilumine todo o ambiente. Aleluia, Jesus.